os anjos são mensageiros. Gálatas 3,19 diz isso. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. Os anjos promulgaram a palavra. Pastor, mas isso para nós aqui no dia a dia, eu quero uma coisa mais tangível, mais tocável. Gente, o crente em Jesus, o seu faro espiritual chama-se a fé. A fé, eu creio ou não creio, ou ignoro, como a igreja tradicional fez, ignorou. E quando você vai numa igreja, vê o demônio lá e todo mundo, oh demônio, glória a Deus, é isso mesmo. E quando se fala de anjos, as pessoas dizem, mas ficam muito céticas em relação a uma verdade tão forte na Bíblia Sagrada. Mas agora o próprio anjo trazendo notícias a José e a Maria. Atos 7,38 diz: é este Moisés que esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então você veja, esta relação angelical não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada. Eu nunca ignorei isso, nunca. Desde o início, quando eu não entendia nada de evangelho, de pregação, de pastor, lá com 26 anos, na Ilha do Governador, eu sempre vi a atuação de anjos, até dentro da minha casa, dentro do meu escritório. Eu me recordo que eu dizia às minhas filhas pequeninas, elas fugiam com medo, e era uma coisa que dava força à minha alma, sabendo que eu não estava sozinho, nem estou sozinho no governo de uma igreja, só com os bispos e os pastores. Não, isso tem muito mais a ver com o mundo espiritual e angelical, amado. Hebreus 2 e 3 diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a congregação, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram? Então Paulo está dizendo, como é que você escapa de situações? Como é que você é salvo de situações se você ignorar os ministros chamados os anjos? Tem situações que eles têm que intervir sobrenaturalmente. Então nosso ministério, por ser um ministério bíblico e profético, considera altamente esta questão dos anjos, mensageiros a serviço também sacerdotal, porque eles são a ponte entre Deus e o homem. Foi com Maria, foi com José. Então diz em Daniel 4, 13 e 17, disse: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então este mundo, amado, é fascinante. É fascinante. Diz que o decreto dos vigilantes, o decreto dos anjos, o decreto dos santos, está chamando os anjos de santos também. Então diz: todo ser vivente saiba que o Altíssimo tem domínio sobre os homens. Amado, às vezes nós ficamos pensando, mas quem manda no Brasil é o Supremo, é que é isto, que é aquilo. Amado, quem manda no Brasil chama-se Jesus Cristo. São os seus anjos vigilantes que cuidam, que controlam as nações, todos os países do mundo. Vamos lá glorificar a Deus, amado. Em todos os países do mundo há conflitos espirituais muito grandes. Demônios lutam contra o controle dos países. Então os anjos contra-atacam este controle maligno. Os anjos são ativos. Eles estão com domínio absoluto sobre os governos. Diz que são anjos vigilantes. Diz que no reino dos homens, até a pessoa mais humilde, ela está debaixo da vigilância de anjos. Todos os governos estão sob o governo de Deus. Anjos estão ativos
quanto ao desdobramento da história, isso não acontece apenas por um acaso, isso tudo está dentro de um governo de Deus.